E a segunda-feira do Mengão Queridão continua agitada nos bastidores. Olha só, em mercado da bola, vamos falar sobre isso, assim envolvendo dois clubes na disputa pela contratação do garoto Matheus Gonçalves do Flamengo. Hoje tem a apresentação oficial de novo reforço do Mengão Queridão. Vamos falar um pouco também sobre essa partida de ontem. O Flamengo vê a liderança do Campeonato Brasileiro ameaçada, segue na liderança, mas tá aí os outros colados no Flamengo, né? Essa é a verdade. Tivemos a falha do goleiro Agostinho Rossi, que vem sendo muito debatida em grandes, né, mesas esportivas, eu posso falar assim, mas eu vou falar para vocês, tá? Falar para vocês o seguinte: o Flamengo precisa melhorar muito ali, né? Ser mais agudo. Vamos falar sobre isso. O técnico Felipe Luiz também falou justamente sobre isso. O Flamengo lá na frente. Tivemos também as palavras do Emerson Royal. Vou trazer aqui também para vocês. Estou assim envolvendo Jorginho. Jorginho já está fora do próximo jogo do Brasileirão. E temos a situação de Arrascaeta e Samuel Lino, que serão avaliados hoje no CT do Ninho do Urubu, na reapresentação do elenco. Não tem folga. Quarta-feira já teremos um jogo decisivo, que eu vou falar também sobre essa partida, Flamengo e Atlético Mineiro, mas temos essas preocupações aí em relação a Arrascaeta e Samuel Lino, que deixou a Arena Castelão ontem mancando, hein? O novo reforço do Flamengo, recém-chegado, contratado agora, já deixou a Arena do Castelão mancando. A situação da Arrascaeta, problema na coxa, tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, que ainda não é inscrito em nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Eu já começo aqui falando sobre o público na Arena Castelão ontem, porque vou falar uma coisa para vocês sinceramente: o Flamengo é o pai pagador, nação. Seja onde for, o Flamengo é pai pagador. Olha só, na partida entre Ceará e Flamengo ontem no Castelão, neste último domingo, foi registrado um recorde de público na Arena em 2025. Ao todo foram 57.887 torcedores presentes no estádio, resultando numa renda de R$ 2.795.492. Mano, sensacional. O Flamengo é o pai pagador. Apesar do empate amargo, o Flamengo segue na liderança do Campeonato Brasileiro, mas vê ali a liderança ameaçada, né? Separei aqui o G4 do Brasileirão nesse momento. Está assim, com o Flamengo 37 pontos, o Cruzeiro na segunda colocação com 37 pontos também. O Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro, mas o Flamengo segue na liderança, né? Por dizer assim, ter um saldo melhor, saldo de gols. Flamengo com 24, o Cruzeiro com 19. O Flamengo segue na liderança. Na terceira colocação tem ali o Palmeiras. O Palmeiras foi a 33 pontos com empate. E o Bahia venceu na rodada, foi a 29 pontos. Então aí o G4 do Brasileirão. Na quinta colocação temos o Mirassol, que é o próximo adversário do Flamengo. Mirassol que vem aí a 9 jogos sem perder. 9 jogos sem perder. Uma sequência muito boa do Mirassol. O jogo acontece no Maracanã, às 18 horas e 30 minutos, horário de Brasília, no próximo sábado. Brasileirão, 19ª rodada. Mas antes desse jogo, o Flamengo tem o Atlético Mineiro nesta quarta-feira agora, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. E é um jogo que o Atlético entra em campo com uma vantagem, né? Uma vitória, venceu o Flamengo no Maracanã, poupa jogadores, Copa do Brasil não é prioridade. Cara, tem que acabar com isso. Tem que acabar com isso. Acontece, sempre isso acontece. A gente vai poupar porque a gente vai lá e foi lá no Castelão e empatou. Flamengo empata, consegue um ponto, vai a 27 pontos, mas vê a liderança ameaçada. Essa é a verdade. Sem contar com os problemas que podem ainda contar agora pela frente. Ontem tivemos o Samuel Lino deixando a Arena do Castelão mancando após o empate do Flamengo com o Ceará. Preocupa, Henrique, para os próximos jogos? A gente só vai saber certamente da situação de Samuel Lino e também de Arrascaeta, né? E também de Arrascaeta, que Arrascaeta sentiu a coxa. O que eu quero falar aqui para vocês: os dois serão avaliados hoje no CT do Ninho do Urubu. O Flamengo se reapresenta na tarde dessa segunda-feira
com foco no jogo contra o Galo. Vai treinar hoje, treina amanhã e depois do treino de amanhã viaja a Belo Horizonte, aonde acontece o jogo lá na Arena MRV, a Arena do Galo. Ontem tivemos esses problemas. E para o jogo contra o Mirassol, temos a situação do Jorginho, que recebeu o terceiro cartão amarelo, já é desfalque confirmado, se juntando ao que o Flamengo já tem, né? Ao que o Flamengo já tem. O Flamengo tem o De La Cruz fora, Danilo, Michael, Cebolinha, Luiz Araújo, Matheus Cunha, e temos a volta de Pedro. Pedro e o Wallace Rian de volta no jogo de sábado, né? Pelo Brasileirão, cumpriu suspensão ontem. Então assim, o Jorginho recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo contra o Mirassol. Para quarta-feira o jogador está à disposição, porque o jogo da Copa do Brasil, pelo Brasileirão, está fora. Então vamos aí torcer, ficar de olho ligado também na situação de Arrascaeta e Samuel Lino, claro, para deixar vocês sempre muito bem informados sobre essa situação e torcer para que nenhum dos dois tenham aí, né, lesões graves, seja apenas ali, assim, desconforto mesmo. E já volto aí a ficar à disposição de Felipe Luiz para o próximo jogo de quarta-feira. Ontem, o Emerson Royal, um dos novos contratados do Flamengo, ele concedeu uma entrevista na Zona Mista. Ele falou o seguinte: fiz uma boa partida, óbvio que estou longe do que eu posso entregar. Fiquei um tempo muito longo fora dos gramados, mas é isso, me adaptar o quanto antes. O empate também não é tão ruim. A gente vai seguir no campeonato para seguir as vitórias. Disse aí o lateral direito Emerson Royal. O técnico Felipe Luiz, ele ontem falou sobre o assunto, né, jogadores chutar no gol, buscar sempre o gol. E sobre a partida de ontem, o que vem sendo muito questionado, esse negócio de toque de bola. Olha só, eu não estou aqui detonando o Felipe Luiz, mas ele precisa ter atenção, gente. Ele precisa ter cuidado. Já basta a mídia antes do Flamengo aí que ficam querendo desestabilizar o ambiente do Flamengo a todo momento, tá? Aqui não tem isso. Aqui a gente fala com a verdade. Outra coisa, não devemos dar ouvido à mídia nesse momento. A gente precisa analisar com carinho, cuidadosamente, cada situação dentro do Flamengo. O Flamengo, Felipe Luiz tem um baita elenco em mãos e ele precisa botar essa máquina para rodar. Ele precisa botar essa máquina para funcionar perfeitamente. É a minha opinião. Olha só, ele falou o seguinte: eu lembro de um chute do Arrascaeta depois do gol dele. E no segundo tempo foram 6 chutes ao gol. O time continuou chutando, criando. Eu não diria que a gente quis defender o resultado. Ao contrário, iniciamos o segundo tempo querendo propor jogo. O adversário mudou o esquema. Começaram a jogar a bola longa nas nossas costas. Tiveram alguns escanteios. Alguns lances onde a bola era nossa e acabavam em escanteios. Essas jogadas foram levando o nosso time para trás e tivemos dificuldade de sair, segundo o técnico Felipe Luiz. Cara, é inacreditável, né? Na verdade, o Flamengo, no segundo tempo, não jogou nada, né? Foi muito horrível o segundo tempo do Flamengo. Teve o gol ali do Rossi, que ele até falou o seguinte, né? Eu revi o gol, mas ainda não fizemos análise com calma. Quase sempre que uma equipe toma gols, existem falhas. Dificilmente é só mérito do adversário. Se foi o Rossi, Léo, o outro jogador, não me interessa. Os erros acontecem, disse aí o técnico Felipe Luiz. E o Rossi vem sendo aí um dos muitos criticados, o vilão, na verdade, do empate de ontem do Ceará. Mas também eu vou falar uma coisa para você, gente. Não é só do Rossi, errou, falhou. Mas muitas das vezes também ele já salvou muito o Flamengo. A gente também tem que ver isso aqui. Agora outra coisa, tá? Outra coisa, o time todo em si não foi bem no segundo tempo. Essa é a minha opinião. Não foram bem dentro de campo os jogadores do segundo tempo. Felipe Luiz, ele precisa tirar a mão do queixo, ele precisa analisar e mudar essa situação. Porque um time como o Flamengo, recuado diante do Ceará no Castelão, cara, sinceramente, né? É brincadeira. E sobre o Rossi, né? A Ana Thaís Mato, comentarista aí do Premiere,
Ela falou o seguinte: o Pedro Raul estava muito bem posicionado na cobrança de escanteio do Lucas Mugner. Aliás, as jogadas de bola parada são muito fortes na equipe do Ceará. Agora, não entendi muito a movimentação do Rossi. Ele saiu para cortar o cruzamento, mas acabou no meio do caminho. Foi justamente isso que aconteceu, né? Justamente isso que aconteceu. Mas enfim, é virar a página, é trabalhar, focar e não vacilar mais, porque se der bobeira, vai perder a liderança do Campeonato Brasileiro mais uma vez, tá? Mais uma vez. Tem muitos jogos pela frente, sim, mas o Flamengo tem a oportunidade de poder arrancar uma vantagem boa e sempre que tem essa oportunidade, o Flamengo acaba vacilando. Bom, mudando de assunto aqui agora, vamos falar sobre o novo reforço do Flamengo que será apresentado hoje, nação. É isso mesmo, Jorge Carrascal vai ser apresentado pelo Flamengo nesta segunda-feira, às 14 horas e 30 minutos, logo mais, daqui a pouquinho, 2h30 da tarde, tradicional horário de Brasília, apresentado na sala de imprensa do CT do Ninho do Urubu, vai conceder uma entrevista de apresentação, como de costume, com todos os jogadores contratados, jogadores que renovam o contrato, e o Jorge Carrascal, a última contratação até o momento agora, vai ser apresentado oficialmente na sala de imprensa. Jornalistas poderão fazer perguntas e o Carrascal vai estar à disposição para responder a cada um. Então assim, hoje o Flamengo ainda segue no mercado, temos a situação do Lucas Beltrán, o Flamengo quer muito essa contratação, tem um avanço significativo nas negociações, o jogador já começa, né, a pensar em vir para o Flamengo, mas segue na mesma. O Flamengo dá um tempo, o Flamengo usa estratégia e aguarda aí realmente um posicionamento final do atleta em relação ao convencimento da sua família, que ele quer convencer, ele vai convencer, né? Ele já aceita vir para o Flamengo, jogar no Brasil, mas precisa do outro lado convencer a família dele, a esposa dele, a voltar à América do Sul. Então vamos aguardar aí como deve acontecer a situação do Lucas Beltrán. Sobre Matheus Gonçalves, segundo os portais russos, Matheus Gonçalves está na mira de duas equipes do futebol russo, CSKA e Zenit. Ambos da Rússia estão disputando a contratação de Matheus Gonçalves, que quase foi para o Cruzeiro, quase foi para o Bragantino no ano passado. O Bragantino segue também, ainda nesse momento, interessado, mas ainda não apresentou nenhuma proposta ao Flamengo. Eu acredito que o Bragantino chegar com uma proposta boa, mesmo assim, com os interesses de outros clubes lá fora, o Matheus Gonçalves, ele aceitaria ir para o Red Bull Bragantino, porque ele tem um carinho muito grande pelo Red Bull, já jogou lá por empréstimo, tem uma identificação bacana também, né? A passagem dele lá. Inclusive, na época, o técnico Pedro Caixinha queria muito levar ele. Mesmo sem o Pedro Caixinha, agora o Red Bull segue com esse interesse em Matheus Gonçalves. Mas, nesse momento, CSKA Moscou e Zenit, ambos da Rússia, têm interesse e estão brigando pela contratação de Matheus Gonçalves. E pode, a qualquer momento, chegar proposta no Flamengo pelo garoto Matheus Gonçalves, garoto apenas de 19 anos. E aí, torcedor? Você liberaria o Matheus Gonçalves? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Eu vou falar uma coisa aqui, sinceramente. Acredito que o Matheus Gonçalves, na minha opinião, tá, é muito melhor do que certas contratações que o Flamengo já fez nessa janela, nesse ano, com toda certeza. Eu não vou citar aqui A, B, C, mas o Matheus Gonçalves é muito promissor, 19 anos, garoto aí, muito promissor, tá? Juninho, a gente viu aí, é uma das contratações que não deram tão certo, né? Ontem a gente viu ele em campo novamente, tentando, ele rascuda, ele tenta, se esforça, mas não tem aquele nível. É a situação pra gente ver, né, com o tempo, como também vai se sair. Mas o que você acha? Liberaria o Matheus Gonçalves, sim ou não? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.